Bem-vindos a mais um episódio MacCast, agora na Semana Jurídica do Mackenzie. Eu tenho uma alegria imensa de estar aqui hoje com duas alunas minhas, orientandas em PIBIC, que estão iniciando uma pesquisa muito interessante do ponto de vista da relação do direito com outros saberes não jurídicos. Os temas de pesquisa nasceram nas aulas de Direitos Humanos e Fundamentais, terceiro período, semestre passado, em que, tratando de questões de direito que ficam num ponto cego do mundo jurídico, a gente acabou desenvolvendo reflexões em conjunto e ambas já tinham na sua mente uma demanda apta a se tornar um problema de pesquisa, tanto Lívia quanto a Maria Gabriele. Esses dois temas têm uma relação muito direta com os direitos humanos, claro, que era a disciplina da época, e isso hoje está se tornando, então, cada vez mais um elemento de pesquisa da vida de ambas. E agora, viemos de uma sala lotada de colegas nossos, né, alunos, com workshops sobre o tema, em que eu fiz uma pequena introdução sobre traumas psicológicos e o direito, e ambas fizeram uma exposição sobre cada uma das suas pesquisas, né? O tema do workshop foi justamente isso, quer dizer, como é que o direito tem dificuldade em enxergar e, portanto, orientar a criação de práticas públicas para temas que ficam um pouco fora do radar jurídico, né? Ficam um pouco fora da compreensão do direito tradicional. Por isso, é importante trazer para a luz esses temas que ficam meio que escondidos, já que o direito opera muito numa ética do explícito, uma ética em que só tem valor no direito aquilo que explode na vida das pessoas, né? Aquilo que é mais sutil talvez não apareça tanto assim. Então, para isso, vou pedir que a Gabriele fale um pouco, né, para a gente sobre o projeto de pesquisa dela, qual é o objeto, qual é a intenção, qual é a finalidade que vai permear a sua pesquisa desde já. Perfeito. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. E a minha pesquisa é sobre a diversidade nas infâncias, né? Então, é olhar para essas crianças e trazer uma proteção melhor e entender como que a gente pode fazer isso, tá? São experiências diversas na infância e o impacto cognitivo que essas crianças têm com convívios familiares disfuncionais. Então, são crianças que convivem com pais alcoólatras, mães com depressão, e como que a gente pode ajudar essas crianças a não serem tão afetadas como elas estão sendo no seu desenvolvimento cognitivo. E aí, pensando nisso, é olhar para a Constituição, olhar para o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e implementar mais proteção para essas crianças, porque como elas estão inseridas em um ambiente familiar, então a gente não consegue ver, né, como, por exemplo, nas escolas, a gente consegue entender como que essas crianças estão sendo tratadas. Já em ambientes familiares, a gente não consegue, porque é algo privado. E trazer tanto os profissionais como os médicos, os psicólogos e os profissionais do direito também, para trazer essa proteção mais com eficácia e eficiência. Muito bom. Você mencionou as experiências adversas na infância, que a gente sabe que transcendem a questão da genética, vão para o campo da epigenética e influenciam comportamentos e, às vezes, criando futuramente pessoas disfuncionais, adolescentes, adultos disfuncionais que vão viver talvez com muita dor social, às vezes dor para si ou dor para outros, né? E você me disse na sua primeira abordagem do tema que você ainda não enxerga no direito uma preocupação efetiva com esses fenômenos que são um pouco mais implícitos e que só aparecem quando explodem na sociedade com uma disfunção comportamental de alguma pessoa. Aí o direito age, essa pessoa vai ser enquadrada pelo direito, punida de alguma forma ou não. Você acredita que o direito pode ser otimizado para melhorar o seu olhar sobre esses fenômenos? Sim. Esse comportamento disfuncional ele ocorre com o aumento do cortisol, né? Então, quando essas crianças estão em ambientes disfuncionais, o cortisol ele aumenta. O cortisol, para quem não sabe, ele é um hormônio do estresse que foi importante para a nossa sobrevivência e que é importante até hoje. Mas, quando ele está em um pico muito elevado, essas crianças acabam sendo prejudicadas. Então, tanto no comportamental quanto na parte cognitiva.
E é importante que o direito olhe além da parte de se vingar, né, de justiça. Tem outras coisas que o direito também pode estar protegendo essas crianças, até porque não vão ser crianças a vida toda, vão ser adultos, como o senhor mesmo mencionou, adultos disfuncionais. Então, para que a gente proteja essas crianças, para que elas possam ter um estudo melhor e ser um profissional melhor, é importante que o direito proteja elas desde o início, que seria na infância. Eu vi no seu projeto que a gente conseguiu construir juntos, em um momento aí, mas você deu uma contribuição importante lá, que é a gente olhar para o direito além de uma dimensão punitiva, né? O direito pode ser uma ferramenta para instruir os órgãos públicos a criar políticas públicas de acolhimento ou de cessação ou de redução do impacto das experiências adversas na infância, para que as pessoas não fiquem tão transformadas negativamente com essas práticas, né? Como é que você imagina, no seu trabalho, ao final dele, daqui a um tempo, como é que você vai propor, o que você imagina, uma proposição sua, para que o direito saia da dimensão punitiva e adquira uma outra dimensão na sociedade a partir desse problema? Eu acho que é fundamental começar tanto pelas escolas, professor. Eu acho que é importante os professores tenham essa ciência da diversidade na infância, que eles consigam enxergar o aluno além do aluno, assim, como um ser humano, né? E com a ajuda da formação dos professores, com profissionais, psicólogos lá dentro também, para que eles consigam identificar o comportamento dessas crianças e entender também o comportamento dos pais. E aí sim o direito começar a atuar e trazer uma proteção para essa criança, porque essa criança ela também precisa se sentir acolhida. Acho que todos nós, como seres humanos, precisamos se sentir acolhidos para se sentir bem. Então, acho que é importante começar desde essa base, o direito colocar essa proteção desde a base, desde a escola mesmo, as crianças sentirem essa proteção, para poder até mesmo ter um apoio e que, se caso elas estejam sendo agredidas em casa, violentadas em casa, tanto fisicamente, psicologicamente, elas terem esse apoio na escola, elas saberem para quem contar, né? Saberem que estão sendo realmente violentadas, porque é algo muito implícito, né? Algo que não dá para ver assim, só com a atitude dessa criança, com a manifestação dessa criança. Bacana, eu fico muito feliz com esse seu projeto, que tenho orgulho em orientar você nessa pesquisa, porque é um tema também que me é muito caro, né? Na percepção que eu tenho sobre uma certa, eu chamo de ponto cego do direito. O direito, né, não consegue capturar todas as nossas angústias e dores e demandas. Sim. E acho que esse trabalho, ele toca num ponto, Gabriele, que é muito importante, porque a criança que está no ambiente em que ela é exposta a esse tipo de rotina adversa, né? Tanto na questão da violência simbólica, violência verbal, violência física, às vezes sexual. Tem também a dimensão nutricional, a gente já falou a respeito disso, né? Então você acaba tornando a criança, eu não diria inepta, mas com dificuldades de exercer a cognição plena no ambiente acadêmico, por exemplo. E essa criança ela vai sofrer bullying na escola, ela vai viver um ambiente de opressão também na escola. Sim. E tem uma questão geracional aí, porque as crianças que vivem isso, elas tendem a repetir esse comportamento no futuro com sua prole, quando um dia vier a ter, né? E acho que o seu trabalho ele toca nesse ponto, né? Em que momento que o Estado, com as suas práticas, ele consegue interferir nesse processo de maneira positiva para evitar a perpetuação desse tipo de experiência adversa que causa, ao longo da vida das pessoas, muitas disfunções que geram de dores até crimes, por exemplo, né? Sim. Acho que o trabalho que você está desenvolvendo ele tem uma relevância grande, acho que está muito bem encaixado no universo do Mackenzie, em termos de preocupação, de uma razão compassiva com a sociedade, uma preocupação com o outro. Acho que esse é um trabalho que vai gerar um excelente resultado. Assim espero, professor. Conte comigo. Por favor. Tá bom? E a Lívia Monteiro Mahache, a Lívia também, ela vai contar, mas ela trouxe a mim um problema que foi concebido no vagão do metrô. Não foi isso, Lívia? Foi. Como é que é? Conta pra gente aí. Um dia eu estava andando de metrô e na TVzinha fica passando foto de pessoas que desapareceram. E eu me questionei, tipo, por que desaparece tanta gente e a gente não comenta sobre?
A minha indignação, primeiro, foi porque tinha muitos homens aparecendo e eu senti, não que eu senti falta, mas eu estranhei não ter tantas mulheres. Esse era meu problema inicial, porque eu queria questionar por que os homens desaparecem. A questão de comprar cigarro, mas eu conversei com o professor melhor, a gente amadureceu a ideia e decidiu estudar os desaparecidos no geral, dentro do Brasil, a respeito de políticas públicas, fragmentação de direitos e a filosofia da memória, das pessoas que ficam. Então, eu acho que precisa de visibilidade para essa causa. Por isso que eu decidi fazer esse projeto. Você já fez uma pesquisa prévia sobre isso, né? Hoje, como é que o Estado trata... Porque o problema que a Lívia está levantando na sua pesquisa é um problema social muito grave. Talvez não atinja você ou a mim diretamente, mas ele é comum a muitas famílias, né? Que a pessoa, de repente, se vê despossuída de um ente querido, né? Que desaparece, né? Eu já ouvi gente dizendo assim, eu queria um cadáver para sepultar, porque eu não tenho. Eu tenho um grande vazio na minha vida e eu não consigo respostas, né? E claro que a dor existencial dessa família ela é profunda, né? Afeta a vida familiar, né? Atrapalha a vida de quem vive essa dor. Como é que hoje o Estado olha para isso? Existe uma regra, um padrão de atendimento nos órgãos públicos? Tem uma legislação sobre isso? Há algum tipo de preocupação do Estado em amparar essa circunstância tão penosa das famílias? Ou isso está ainda solto, Lívia? Eu acho que ainda está solto. Nas delegacias, quando o familiar ou o conhecido chega para fazer a denúncia, tipo, olha, essa pessoa desapareceu, a delegacia não tem um protocolo padrão, não tem sensibilidade para lidar com a questão ainda. Precisa de um profissional mais especializado, mais consciente do que ele está lidando. Porque, como não tem um tipo penal, é só mais preencher papel, entre aspas, a situação. Tipo, a pessoa desapareceu, uma hora ela retorna, ou não, ou a gente acha o corpo, é isso. Então, falta uma sensibilidade do Estado e aí que entra o papel das ONGs, como a Mães da Sé. Graças a essa pressão que elas fazem e a mídia que, tipo, divulga a situação, a gente pressiona por política pública. Surgiram alguns PLs, atualmente eu não sei o que já entrou em vigor, o que está sendo discutido, mas o Ministério da Justiça e da Segurança, essa semana, inclusive, dia 26, começou a divulgar uma campanha de coleta de dados para achar essas pessoas através dos familiares, de material genético. E então o Estado está começando a olhar a questão com um pouquinho mais de sensibilidade, porque é muito importante. Imagina a angústia de você, do nada, perder uma pessoa e não ter resposta. Sim. Que é o que leva alguém a dizer, eu quero um cadáver. Sim. Eu quero acabar com esse vazio na minha vida, né? Talvez o luto diante de um cadáver permita isso, né? Sim. Coisa que a realidade hoje não permite. Bom, ambos os temas da Lívia e da Gabriele estão no campo dos direitos humanos, né? Como a gente disse no começo. São dois objetos de pesquisa muito ricos do ponto de vista humanístico, né? Porque estão preocupados justamente com temas que para o direito ainda não são muito evidenciados, né? E por isso a gente socorre muito para esse trabalho de literatura que não é do direito, né? Tem uma base filosófica muito forte no trabalho de vocês, também da psicologia, neurociências. E como nós estamos numa universidade, ou seja, a Mackenzie tem acho que 38 cursos superiores, se eu estiver errado, depois me corrijam, é importante que a gente tenha conexão com outros saberes, com outras faculdades de dentro do Mackenzie, para somar reflexões metajurídicas, ou seja, que estão fora do direito, para que a solução que seja pensada não fique só no direito. O direito é uma ciência muito curiosa, porque não tem pauta própria. O direito tem uma pauta alheia de outros saberes, da política, da economia, da psicologia, né, da psiquiatria, da ciência da natureza. Não é uma ciência que tem autonomia do ponto de vista do seu objeto, da sua ontologia. O direito depende de outros saberes, né, para se realizar utilmente para a sociedade. Eu acho que aí fica de novo a sugestão da gente continuar nessa pesquisa, né, na orientação, que a gente vai fazer esse semestre com muito cuidado, e buscar contatos com professores de outras áreas que tenham algo a dizer sobre esse tema que eu acho muito importante. Certo? Obrigado pela presença aqui.
né, MEC Pesquisa Especial da Semana Jurídica. Eu espero que vocês tenham apreciado o depoimento das minhas orientandas queridas, Gabriela e Lívia, e até a próxima.